Acredite se quiser, o segundo capítulo de One Piece é a grande chave para o desenrolar das páginas finais da obra. Se você quer a resposta para o futuro, primeiro deve-se olhar para a janela do passado e o que já foi desenhado pelo lápis de Eiichiro Oda. Uma coisa que aprendi nesses anos lendo One Piece é que nada é em vão. Toda mísera página e quadro é uma oportunidade que seu autor pode usar mais tarde. Nesse vídeo, você vai entender como uma única página do começo de One Piece é capaz de responder à identidade de Mu-sama e seus poderes, o monstro do Florian Triangle, a verdadeira missão que os D tiveram no passado, o crime de Zunisha, a formação bizarra que é o mundo de One Piece, o nome do reino antigo e, principalmente, o que é o tesouro One Piece. Todos esses mistérios permanecem em silêncio em uma bela canção bradada por todos, chamada de Binks Sake. Fala galera, Chapéu aqui, eu sou o Derek, deixa o like, se inscreve, teoriazinha braba, link na descrição e, sem sombra de dúvidas, Alan, chame a vinheta. Para dar início, é importante ressaltar que Mu é sim o grande vilão do mundo de One Piece. Ele pode não ser o último adversário de Luffy na obra, afinal, Imu não é um rival na jornada de Luffy, pois esse papel é de Barba Negra. Mas Imu é sim o antagonista de toda essa sociedade. Ele é a figura que precisa cair para que o povo se liberte das garras dos tiranos. É inevitável, e Mu-sama é o vilão final para o planeta inteiro. Ao menos que o Oda dê suas tramóias rotineiras e faça Imu ser bucha e o Tite mate o cara antes de tudo. Mas enfim, o Monarca Supremo é o ser que se senta no trono vazio. Sua palavra é ordem, e sua ordem é lei. O que Mu-sama deseja, ele terá na mesma hora, como a cabeça de Luffy Barba Negra, ou possuir aquele que se assemelha a uma antiga conhecida de 8 séculos atrás. Nefertari Vivi. Não existe um pingo de humanidade no coração desse monstro, pois a sua justificativa para o extermínio de Lulusia e o teste da Mother Flame são as mais mesquinhas e absurdas possíveis. Sem Topman com teste dizendo que haviam muitas pessoas por lá, mas o soberano, tendo a palavra final e tal como um juiz da morte, bate o martelo decidindo o futuro daquele povo. Não importa, tá próximo. Imu nem sequer dava a mínima se havia uma rebelião no local ou não. Se for cômodo para o mesmo, um país inteiro vai ser sacrificado conforme a sua vontade. Nerona Imu de fato age como todo-poderoso, especificamente como um deus. Até mesmo Gorosei San Marcos Mars, o nome mais descolado do grupo, diga-se de passagem, nomeia a criatura de Criador. E se, de fato, ele for mesmo? Como já levantamos aqui no canal, o soberano do mundo se assemelha ao monstro do folclore japonês, Umi Bozo, o diabo dos mares. Temos alguns vestígios que podem sim indicar isso. O primeiro é o mais conhecido dentro da comunidade. Imu, ao contrário, se escreve Umi, que significa mar em japonês. E Umi Bozo se traduz literalmente como monstro do mar. Umi Bozo. Bom, já é autoexplicativo, né? Outra característica que pode ligar Imu-sama a essa antiga criatura é a bizarra semelhança entre ambos. Um ser totalmente escuro e sem expressão, onde seus olhos são as únicas coisas visíveis. Esse espelho entre ambos ganha ainda mais força após vermos a forma transformada do soberano. Olha aí, é impossível que pelo menos a aparência de Umi Bozo não foi a inspiração primordial para o conceito de Imu. A lenda do Diabo dos Mares é clara e direta ao ponto. Em mares calmos, essa colossal criatura aparece para marujos, transformando a calma maré em um oceano furioso. Um monstro ordena uma coisa: se quer viver, dê a ele um barril. Se não obedecer, diga adeus ao seu navio. Seu desejo é uma ordem, parece com um certo soberano que conhecemos. Não existe outra maneira de escapar com vida de Umi Bozo, a não ser que você ofereça o que ele quer. Vamos agora voltar para o arco de Thriller Bark. Após derrotarem o ex-Chichibukai Gekko Moria e o seu mais poderoso zumbi, a gente vê uma sombra assustadoramente gigantesca observando tudo o que estava acontecendo. Se achávamos Ors grande, ele é um mero inseto em comparação ao titânico ser que encara a queda do antigo corsário.
Como já falamos inúmeras vezes aqui, provavelmente o que vimos no Triângulo Florian é nada mais nada menos que o próprio Umibozu, um gigantesco amontoado de escuridão de olhos cintilantes escondido no mais profundo mar. Porém, esse Umibozu tem uma característica peculiar: olhos vermelhos e penetrantes, equivalente a Imunerona, o ser vivo mais poderoso da Terra. Será que essa foi a primeira aparição do Soberano Supremo dentro da obra? Oda Gênio, sim ou claro? E Mu-sama é o demônio dos mares, ou melhor, o que um dia era conhecido como Deus dos Mares. Ainda em Thriller Bark, no capítulo 442, os Chapéus de Palha encontram um barril escrito Oferenda ao Deus do Oceano. No momento exato que eles encostam nessa oferenda, todo o clima muda. O oceano, que estava calmo, de uma hora para outra fica tumultuoso, igualzinho às lendas de Umibozu. Será que o poder de Umibozu, atualmente nomeado como Imu-sama, foi o que causou tudo isso? Irritado por terem tocado em sua oferenda, tentou destruir o navio do futuro Yonkou? É claro que se Imu quisesse de fato destruir algo naquela altura, ele certamente teria conseguido. O que estamos fazendo aqui é criando essa relação importante entre Imu-sama, Umibozu e o monstro do Florian Triangle. E também o barril. Mas a gente já vai se aprofundar nesse elemento. Na história de capa de Jinbe, a gente vê as mesmas oferendas para o Deus do Mar. A gente sabe que tudo isso aconteceu porque confundiram o coitado do Adatsumi com essa antiga divindade devido ao tamanho do cara. Mas é curioso pensar a quantidade de vezes que o Oda tá batendo na tecla que o conto do demônio do mar existe nesse mundo. Vale mencionar algo extremamente bizarro. Nessa mesma história de capa, vemos que existem ruínas antigas com o mesmo símbolo da patinha do Kuma. A gente já lançou teoria aqui no canal falando que a Nikyu Nikyu no Mi pode ser uma Zoan mitológica e que a sua antiga usuária era a Nefertari de Lily, ancestral da nossa velha Nakama, a Vivi. Engraçado pensar que o Oda meteu um Umibozu, provável Imu-sama, na mesma história de capa, onde temos os indícios dos poderes da antiga monarca de Alabasta. Sabemos que o monarca supremo e Nefertari de Lily tiveram uma relação clara no passado. Só é curioso todos esses indícios estarem juntos. Coincidência? Eu acho que não. Um indício muito legal é que no segundo capítulo de One Piece, vemos Luffy se preparar para entrar num barril assim que vê um redemoinho de água para sugá-lo. Criar redemoinhos assim é uma das habilidades de Umibozu, e sabemos que a única maneira de sobreviver a um é entrar em um barril, tal como o garoto do chapéu de palha entra. Será que tivemos o primeiro vislumbre do que seria Imu-sama aí? Mais uma vez, não necessariamente sendo de fato Imu-sama, porque é difícil ou quase impossível acreditar que ele já tinha os seus olhares mirados ao Luffy nessa altura da obra, mas certamente pode ser um foreshadow. Agora, voltando novamente para o capítulo 442. Tivemos a introdução de Brook, mas o foco não é esse, mas sim na primeira vez onde Binks Sake foi cantado na história. Esse capítulo, tal como a história de capa do Jinbe com todas as ligações entre Lily e Imu num único conto, trabalha com algo igual. Mas por quê? Não é estranho que Umibozu, somado com a primeira menção do nome Deus do Mar e Binks no Sake, estão todos no mesmo capítulo? Mas você se pergunta, mas o que a clássica música tem a ver com isso? Deixa que eu te explico. Binks foi provavelmente o nome do primeiro Joy Boy e antigo usuário da Hito no Mi, modelo Nika, o Deus do Sol. No meio da letra da música, temos várias menções ao amanhecer e sabemos que quem vai trazer um novo nascer a esse mundo será Luffy, um novo Deus do Sol e atual Joy Boy. Agora chegamos na parte mais maluca da teoria. O maior motivo para Imu-sama ter sentado no posto supremo de poder do mundo foi algo extremamente ridículo. Simplesmente, como todo Umibozu que se preste, se não for lhe dado o que quer, é morte na consequência. Imu-Nerona se tornou o soberano dessa terra porque não foi lhe dado um barril de sake. Pode parecer ridículo porque é mesmo, afinal de contas, se já temos o G5, que é considerado o poder mais ridículo do mundo, por que também não ter a razão mais absurda para tomar o controle do mundo para si? Será por isso que o Roger riu quando soube da verdadeira história? Como não achar extremamente hilário uma criatura ser tão mesquinha e mimada ao ponto de fazer o que fez só por conta de um barril de sake?
A missão de Joy Boy e os Piratas do Amanhecer, inclusive assistam essa teoria que o Lip fez porque é cravada, era dar as oferendas ao demônio do mar, para manter os mares em paz, assim como nos dá a entender a música Binks no Sake. Infelizmente, houve um dia em que Joy Boy não conseguiu dar a oferenda, com a qual conseguimos linkar com o crime de Zunisha, provavelmente por conta do elefante que essa entrega da oferenda não foi feita. Considerando o tamanho de Zunisha, vai que ele era o único meio de chegar ao topo da cabeça de Umibozu. Como foi mostrado em Thriller Bark, o monstro é de um tamanho surreal. Como consequência de não ter recebido essa oferenda, o futuro monarca se enfureceu. 20 reinos abaixaram suas cabeças com a promessa de virarem deuses em um novo mundo, tal como a grande criatura. O Diabo dos Mares, infelizmente, venceu a guerra e, como consequência, separou o mundo inteiro que era um só. One Piece em vários pedaços diferentes. Algo parecido com o supercontinente de Pangaea aqui na vida real, que existiu há milhões de anos no passado. O reino antigo era nada mais nada menos que a Ilha dos Tritões que foi afundada. Por infortúnio, Joy Boy não conseguiu cumprir o desejo do povo afundado de salvá-los da recente queda de seu reino. Então escreveu uma carta de desculpas e deixou o Poneglyph lá mesmo para ser eternizado. 800 anos após tudo isso, Imu-sama e os descendentes dos 20 reinos sentam numa pilha de ossos que acumularam nesses 8 séculos. Tudo isso por conta de um barril de sake. Se isso não é tragicamente cômico, eu não sei o que é. Os D se tornaram os inimigos dos deuses por não terem conseguido cumprir a antiga missão de saciar o deus dos mares. E agora chegamos na parte do o que é One Piece. Esse lendário tesouro é simplesmente sake que deveria ser entregue a Umibozu, por nós conhecido como Imu-sama. Somente aquele que seria Joy Boy poderia novamente entregar o sake de Binks ao deus do mar. A pergunta que fica é: será que essa antiga divindade vai aceitar a oferenda vinda do Deus do Sol? Ou a sua coroa precisará ser derrubada na base da ignorância? Independente da resposta, assim que o reinado de Imu-sama finalmente acabar, todos estarão juntos em um só lugar, o verdadeiro One Piece, um único mundo unido para a maior festa que essa história já contou. É isso, galera, essa é a teoria. Comenta aí o que você achou. Alan e Lip mandaram muito no roteirinho. Top. Inspirações e referências na descrição, pode checar lá. E é isso, galera, deixa o like, se inscreve, tamo junto, domingão tem live e valeu!